Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse instante. Sabe, queridos, nós estamos aqui para aprender mais sobre a palavra de Deus. E sabe qual é a nossa maior necessidade hoje como ser humano? Nós vamos aprender sobre isso, a nossa maior necessidade. Sabe qual deve ser o objetivo das nossas orações? Muitas vezes as pessoas estão orando por curas, por milagres, por prosperidade, por muitas coisas, mas sabe qual é o grande objetivo das nossas orações? Nós então vamos aprender isso. Então acompanhe conosco hoje esse vídeo para que o poder de Deus transforme as nossas vidas. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, em Teu nome, Pai, nós queremos ter as nossas necessidades mais profundas supridas pela Tua Palavra. Dá-nos, Senhor, o que nós mais precisamos, é o Espírito Santo. Nós choramos por Jesus. Amém. Olha só, Jesus, quando estava para deixar os discípulos e voltar para o céu, ele precisava dar uma mensagem de esperança que confortasse o coração dos discípulos, porque o retorno de Jesus para o céu era a maior tristeza da vida deles. Imagine, Jesus representava tudo para os discípulos. Jesus era o mestre, Jesus era o pai, era a mãe, era o consolador. Jesus supria as necessidades físicas, emocionais, sociais e muito mais espiritual. Então Jesus era tudo. E ter a sensação da perda desse mestre causava maior tristeza para aqueles discípulos. Mas Jesus precisava dar uma mensagem de esperança. Veja só, capítulo 16 do livro de João, a partir do verso 5, diz assim: mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde vais? Jesus está dizendo: eu vou retornar, porque eu estou cumprindo a minha missão, eu estou completando e tenho que retornar. Isso aqui estava próximo de ser preso, de ser condenado e crucificado. Aí diz o texto, o verso 6, pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza em seu coração de vocês. Ou seja, os discípulos não compreendiam muito bem a missão de Jesus, e ainda nós hoje também não compreendemos muito bem. E aí Jesus está dizendo: olha, porque eu estou dizendo isso, a tristeza bateu o coração de vocês, quando vocês deveriam estar contentes, porque se eu completar a minha missão, eu voltarei para o Pai, e aí, estando no céu, vocês vão poder ser salvos. E aí agora ele continua dizendo no verso 7, mas eu vos digo a verdade, convém-vos, é para o bem de vocês, convém-vos, é para o bem de vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo, não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Jesus está dizendo que era para o bem dos discípulos o retorno dele para o céu. Porque se ele retornasse, quando ele retornasse, ele teria cumprido toda a sua missão, todas as exigências do projeto divino para a salvação do ser humano estaria sendo cumprida pela missão de Jesus. E aí, ao retornar, diz Jesus: não vou deixar vocês só, eu vou enviar o Consolador para que esteja convosco. Olha só, então Jesus disse: é para o bem de vocês que eu retorne. Primeiro porque eu vou cumprir a missão, e depois porque o Espírito Santo vai vir. O Espírito Santo, Jesus estava querendo dizer que agora não estaria limitado por um corpo físico, humano. O Espírito Santo, que é Deus, estaria atuando em todos os seres humanos o tempo todo. Então Jesus, ele tinha uma limitação. Qual? A limitação do corpo físico. Jesus havia deixado de parte a sua divindade. Jesus era conduzido, enquanto ele esteve aqui, o tempo todo pelo Espírito Santo. E aí Jesus está dizendo que era para o bem deles, que ele retornaria e viria o Espírito Santo. Aí o verso 8 vai dizer: e quando ele vier, que é o Consolador, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
do pecado porque não creem em mim. Olha só, o Espírito Santo é quem convence você e a mim de que somos pecadores, do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a função magnífica do Espírito Santo. É nos convencer, é mostrar que somos pecadores. Porque quando eu reconheço que eu sou pecador, eu vou precisar da justiça de alguém. Vou precisar de alguém que é justo. E só Jesus. Aí, o primeiro passo, e você sabe disso, nós já temos falado, para que um doente possa ser curado, é reconhecer que está doente. Então, eu e você precisamos da ação do Espírito Santo para nos convencer que somos pecadores. Então, quando eu sei que eu sou pecador, eu preciso de alguém que é justo, de alguém que não é pecador, para que essa pessoa me salve. Então, é Jesus, do pecado, da justiça e do juízo. Então, aqui o verso 9 vai dizer, do pecado porque não creio em mim. Ou seja, quanto mais eu creio em Jesus, mais eu reconheço que eu sou pecador. Quanto mais o Espírito Santo habita em mim, mais ele me convence, mais ele mostra que eu sou pecador e que eu preciso de um Salvador. Entende isso? Agora, quanto menos as pessoas reconhecem que são pecadores, elas não precisam de ninguém, porque elas já são completas. Então aqui o texto está dizendo, a nossa maior necessidade é de ter o Espírito Santo em nossa vida, para que ele nos convença, para que ele nos mostre que somos pecadores e que precisamos de alguém justo, que é Jesus. E aí, por quê? Porque o juízo vai vir. Aí ele diz assim, verso 10, da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Por quê? Porque da justiça? Porque Jesus, quando veio com a missão, ele veio para cumprir tudo que a justiça de Deus exigia. Então, se ele cumpriu tudo, agora ele podia voltar para o Pai e voltar como vencedor e dar-nos a credencial, a certeza de que nós podemos vencer por meio dele. Que maravilha é isso! E aí, então, agora, ele diz no verso 11, e do juízo, porque o príncipe deste mundo, o diabo, já está julgado. Por que o diabo já está julgado? Porque assim, uma pessoa que rejeita a Jesus, a sua justiça, o seu sacrifício, ela não precisa mais ser julgada, porque ela já rejeitou, ela já está condenada, já está julgada, porque ela rejeitou a única forma exata no projeto divino, no projeto de Deus, para salvar aqueles perdidos. Então, rejeitar a Jesus já é estar julgado. E o diabo, o príncipe desse mundo, ele já está julgado porque ele rejeitou a Jesus. Ele não aceitou a proposta de salvação por meio de Jesus. Então, é isso aqui, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Essa deve ser a nossa busca, a nossa compreensão a cada dia. Agora, por que isso? Olha só, aqui, olha, para a gente entender no capítulo 11 de Lucas, capítulo 11, verso 1, Jesus está orando. Veja só para vocês entenderem. De certa feita, capítulo 11, verso 1 de Lucas. De certa feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Ou seja, os discípulos pediram para que Jesus ensinasse a orar. Jesus começa a ensinar. Ele fala do Pai Nosso, mas Jesus agora diz qual deve ser o objetivo das nossas orações. Olha só, capítulo 11, a partir do verso 9. Por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra, e o que bate, abri-se-lhe-á. Verso 11, qual dentre vós é o pai, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará no lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Verso 13, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas ou bons presentes aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Olha só, então, o maior objetivo da minha oração, da sua oração, deve ser pedir insistentemente o Espírito Santo, porque esse é o maior presente que o céu quer nos dar, porque o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo faz a gente enxergar quem somos e o quanto precisamos de Jesus. Essa é a verdade.
Por isso, as nossas orações precisam melhorar. Nós precisamos aprender. Jesus ensinou aqui como os discípulos deviam orar, buscar o Espírito Santo a cada dia, porque tendo o Espírito Santo, nós teremos tudo. O Consolador, ele é o Espírito da verdade, ele nos guia a toda a verdade, ele traz o consolo e ele faz com que a gente lembre do que Jesus disse. O Espírito Santo é tudo para nós. Então, quando buscarmos o Espírito Santo, Deus tem total disposição em nos conceder isso. Esse é o texto. Então, que Deus te abençoe e que você aprenda a cada dia buscar o Espírito Santo para estar cheio do Espírito Santo e ser guiado por Deus a cada dia. Vamos orar. Você quer então buscar o Espírito Santo a cada dia para que ele te transforme, para que ele mostre a tua real condição e você busque a Jesus? Então vamos orar. Amado Deus, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia ter o Espírito Santo em nossa vida, que é a nossa maior necessidade. Nós te oramos por Jesus. Amém.